Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, que ficou o tempo todo procurando no livro a frase ET, telefone minha casa. A vida. Boa. Só que o público mais novo vai entender? Ah, todo mundo conhece o filme, vai. Vai. Filme baseado no livro que a gente vai falar hoje. Pois é, era a minha única referência de ETs até ler esse livro. Então, eu fiquei procurando um pouco, quem sabe, né? Pessoal, eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan. E Tan, você vê que a curiosidade matou até o vigário? Olha só! Muito bom! É um spoilerzinho, mas não passa nada, né? Olá, galera, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adriana De Gaspari. E Dri, queria saber se o mundo fosse invadido por marcianos e a situação fizesse com que você ficasse longe do Paulinho, assim, uma cidade, assim, de distância. Você ia fugir ou você ia correr atrás do seu grande amor? O que você ia fazer? Olha, que pergunta! E é sobre isso o nosso podcast hoje. Eu acho que eu ia atrás do ZT porque eu sou tão curiosa, depois eu ia atrás do marido. Nossa, é verdade. A gente falou no último episódio, se a Adri ouvisse Eu ia ser a primeira a morrer. Nossa, Ela ia ser a primeira a ela morrer. ia chegar primeiro lá, é pra ver o que Pra ver a aconteceu. cápsula, eu ia ser. Todo mundo falando, nossa, que pessoal sem noção, indo lá ver o Ah, no da buraco. Adri tava Quem lá faria já. isso? E a Adri lá, Eu da Adri tava lá, sendo carbonizada. E eu sou a Adriana, eu estou aqui com o esposinho, que olha só, com certeza ele sobreviveria a um apocalipse de marcianos, porque a gente já praticou muitas vezes essa conversa aqui em casa. É verdade, era sobre zumbi, mas acho que funciona pra marciano. Você acha que funcionaria pra marciano? Funcionaria A nossa pra teoria? marciano fácil. A gente tem um protocolo zumbi na nossa casa. Os meninos, desde quando eles tinham 5 anos de idade, a gente sempre fala conversa de almoço, janta. O que vai acontecer se a gente tiver uma invasão de zumbi? Aí Mas todo mundo os sabe zumbis pra não onde têm vai. raio de calor, né, gente? Então não é tão simples assim se esconder Isso é verdade. numa escola. Nossa, isso faz com que a gente tenha que criar o protocolo marciano em casa. o roteiro daquele Zumbiland é de vocês, é isso? Nossa, verdade. Inspirado. E nós estamos aqui em parceria com o Clube Ictus, nesse nosso podcast mensal, em que a gente fala sobre o livro que a gente leu nesse mês, né? Pelo menos um deles. Eu sei que o pessoal do Clube Ictus lê muito mais que isso, mas a gente se resume a um livro. E esse mês nós fomos para o clássico de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, ou Guerra dos Mundos. E é sobre ele que nós vamos falar hoje aqui com os nossos amigos. Mas eu acho que antes da gente entrar, a Adri tinha que falar o nome do autor em espanhol. Só em homenagem, só ficar por aí. O livro é de H.G. Wells em português, ou de H.G. Wells em inglês, ou de H.G. Wells em espanhol. Olha só. Se eles não tentarem falar os dois L's, viu? Porque daí vai ter um Wells. Não, aí não dá. Sei lá. Eles põem um som do dois L's também Tem que aí em pedir algum pro espanhol momento. gravar pra gente aqui. Mas, gente, eu queria falar pra vocês que eu sempre confundi esse livro. Eu tava lendo ele, né, com uma amiga minha junto. E ela falou pra mim, você tá lendo que livro? Aí eu falei, né, La Guerra de los Mundos. Tradução livre minha. E ela falou, de quem que é? Eu falei, do Orson Welles. E ela, Orson que Welles. legal, o Orson Welles já foi um diretor. Eu dei um livro pra você do Orson Welles. Eu falei, é verdade, você deu um livro, né, pra mim, do Orson Welles e tal. E aí eu fiquei assim na cabeça. Aí depois eu olhei e falei, nossa, é do H.G. Wells, não é do Orson Welles. Eu sempre confundi. Aí agora eu confusão sei. normal por um motivo, né? Agora eu sei por que eu confundia. É porque o Wells. Não, e é um pouquinho diferente. É o Welles, né? O Orson Welles tem um E. O H.G. Wells tem não um tem E. o E. Mas a confusão e o Tan e a Carol já explicaram no prefácio que fizeram lá no Clube Ictus, por conta da grande popularização desse livro, que se deu 40 anos depois de que ele foi escrito pelo Orson Welles, o diretor de Cidadão Kane, que fez aquele programa de rádio em que as pessoas se confundiram, achando que a invasão estava acontecendo naquele momento. E conta-se a história de que o jeito que os jornais reportaram na época foi um pouco mais exagerado do que realmente aconteceu, sabe? Os jornais falaram que teve gente que morreu de ataque cardíaco, teve gente que saiu correndo pelas ruas e tal. Talvez não tenha sido tão intenso como foi relatado, mas entrou no imaginário popular essa
essa dramatização que Orson Welles fez em 1938, 40 anos depois do lançamento do livro de H.G. Wells. E assim, eu li de novo o livro, acompanhando aqui no Discord, que o Ictus abriu. E cara, é um mundo sem volta. É muito legal. Todo livro que eu leio, vocês têm que tacar no Discord. Porque o pessoal acrescenta demais na leitura, sabe? E aí tem a introdução, né? Que aí são os comentários. Antes de você começar a ler qualquer coisa, o pessoal vai jogando informações Comentários ali. gerais, né? Se eu não me engano, foi a Zagonel que colocou um vídeo bem completo e tal, falando sobre como foi essa questão do rádio do Orson Welles, de como que ele lançou aí esse audiobook, novela, sei lá, durante o rádio, como foi... Radionovela, né? Radionovela. Podcast. E como que foi a reação do público. E eu vi o vídeo e foi tão legal, porque eles começaram a fazer a transmissão domingo, 8 horas da noite. E nesse horário, na rádio concorrente, sempre passava um programa de um humorista muito famoso na época e tal. Então, todas as famílias sentavam domingo à noite, sabe? Assim, igual a gente senta pra ver o Fantástico e família. Senta pra ver o programa e tal. Pra ouvir, no caso, pra ouvir né? o programa. E aí, escuta, dá risada, depois vai Era todo o mundo programa de mais dormir e audiência, tal. né? E aí eles falaram, não, a gente tem que ter alguma coisa pra concorrer com esse programa, pra subir a nossa audiência, né? E aí eles tiveram a ideia. Era um programa onde eles já liam outros livros, já faziam a dramatização de outros livros. E aí tiveram a ideia de fazer a dramatização do Guerra dos Mundos. Então, por mais que eles faziam uns disclaimer antes, ó, essa é uma romantização, a gente tá lendo um livro sobre e tal. E aí eles lançavam uma música, aí no meio da música parava, tipo um plantão. E aí lançava a leitura do livro. Não Eu era achei leitura, na verdade. Era uma Era dramatização a dramatização, mesmo. Eles estavam é. contando como se estivesse acontecendo naquela hora, a reportagem. Então eles falavam com cientistas, aí voltava pra música, aí entrevistava voltava... alguém que viu o ET, né? Que teve contato. Com fator de ar e tal, contando. Então, isso que foi muito legal. E uma curiosidade é que isso aconteceu em 1938 e o H.G. Wells viveu até 46. E esse acontecimento, né, essa história da dramatização do livro, popularizou muito o livro, que já era conhecido e tal, mas não era ainda mainstream, né? Sem contar que o livro é em inglês e isso aí aconteceu nos Estados Unidos, né? Então acho que já ajuda até... Já tem a barreira geográfica, né, da época pra chegar a um livro como esse. Mas o H.G. Wells era vivo ainda na época e teve um encontro entre H.G. Wells e o Orson Welles, que conversaram sobre a situação que aconteceu. Que Isso legal. foi bem histórico, assim. O H.G. Wells viveu mais 8 anos, né, depois desse acontecimento. Então tem essas histórias cruzadas aí que são muito interessantes. E sempre que a gente fala sobre Guerra dos Mundos, ou a gente vai lembrar do Tom Cruise, ou a gente vai lembrar desse acontecimento aí com o Orson Welles. O legal é que no prefácio, a Carol trouxe isso acontecendo no Brasil, né, Carol? Isso. Sim. Inclusive o Chico Gabriel, que editou o programa pra gente lá, ele encontrou o áudio da transmissão do rádio, eu nem lembro. Era um rádio lá do norte ou do nordeste, não era? Isso, é. Colocou a inserção do áudio, vale muito a pena ouvir, cara. Eu achei muito sensacional. Foi isso. na década de 70, assim, muitos anos depois também, e copiou bastante a ideia, né, dessas inserções. Ele ia pra um show ao vivo que tava acontecendo, né, de uma orquestra, e cortava pro cientista falando e tudo, com a cara bem brasileira disso acontecendo, e gerou uma comoção parecida no Brasil Nossa, também. gente, eu imagino se fosse tipo o da Atena. Põe na tela, o helicóptero, mostra lá o ET e tal. Ia ser muito louco, muito louco. O Muita jeito que o gente povo ia cair. acredita. Mesmo com a internet, com toda a informação que a gente tem hoje, eu acho que ainda muita gente cairia. Mas no muita 1º de abril, gente, né? meu amor, até Não, é hoje. só cair num grupo de zap Até de hoje qualquer a gente família recebe aí, pronto. cada mensagem absurda de fake news no WhatsApp que o pessoal pergunta se é verdade ou não. Sabe qual é a maior fake news do iPhone? É aquele aplicativo que mede a pressão pelo pulso, sabe? E tem gente que cai nessa. Baixa o aplicativo, coloca aqui assim no pulso e mede a pressão, sabe? É sério isso? Eu não vi isso, Tem não. aquele de Nossa, na radiografia, minha igreja né? tinha. Já viu aquele aplicativo de radiografia? Já Radiografia vi. é piada, amor, Na né? Não, mas Dri, esse também é, pô. Ó, mas vale super a pena, viu, vocês ouvirem o prefácio do Ictus aí, porque tem muitas curiosidades super legal, fora esse áudio aí do Nordeste aí, né? E sobre a experiência de ler o livro A Guerra dos Mundos, é bem interessante. Se a gente chega nele desavisado, a gente vai perceber que ele é um livro um pouco mais lento pro que a gente conhece de ficção científica. A gente vai ver vários clichês de invasão alienígena. A gente vai ficar pensando, nossa, por que ele não foi por esse caminho? Ele acabou indo por esse, que não foi tão legal assim. A Adri até quando terminou o livro falou, eu teria escrito diferente, né? Eu teria pensado em outras soluções. Mas o fato mais importante desse livro é que ele é simplesmente o primeiro livro que trata de uma invasão alienígena. Então a palavra marciano praticamente nem existia, porque hoje, até alguns anos atrás, né, quando a gente falava sobre marciano, era quase um sinônimo de extraterrestre. Extraterrestre, marciano. Depois que eu comecei até a pensar, não, marciano é de Marte, não é simplesmente um extraterrestre, né? Depois que a gente começou a conhecer mais sobre Marte, as sondas
elas chegaram lá, os telescópios, visualizaram melhor o planeta, o mito caiu bastante sobre vida inteligente em Marte. Apesar de existir potencial para vida microscópica em Marte ainda, mas vida inteligente não. E a questão dos clichês é exatamente por isso, porque ele estava escrevendo ainda, estava criando esse subgênero da ficção científica que é a invasão extraterrestre, que depois a gente viu tantos outros filmes, até do Spielberg, né? O ET, Contatos Imediatos, MIB e tantos outros filmes e livros de invasão alienígena. Ai, gente, e é muito legal. Esse é um gênero que eu gosto muito. Não são todos os filmes que eu vi que são bons, tem uns que são bem ruins. Inclusive, a gente assistiu um agora, né, amor? Faz o que? 3 semanas? Que é de alienígena também, que é muito ruim. Qual muito... que é o... O do game lá, Ender's Game lá. Ah, não. Tá louco. É ruim. É ruim com força, é muito ruim. É ruim com força. Eles continuam tentando, né? Mas tem uns que são muito legais. Eu lembro de ter visto Independence Day, quando eu vi o presidente dos Estados Unidos, que era piloto e também foi pilotar junto. Eu fiquei, nossa, que da hora, sabe? Eu me senti ali junto com eles. O Will Smith, todo lá, a família e tal, com a família e querendo defender. Dando soco, né? Dando soco na cara dos ET. Welcome to Earth, né? Ele fala, é muito bom. E a adaptação do Guerra dos Mundos, agora que eu tava pensando, né? A história se passa na Inglaterra, né? E como todas as invasões alienígenas do cinema acontecem nos Estados Unidos, é difícil aceitar que eles escolheram invadir a Inglaterra e não os Estados Unidos, né? Mas a adaptação do filme foi nos Estados Unidos, obviamente, né? O Tom Cruise não tem como se passar por inglês. Mas o que eu acho super legal no Guerra dos Mundos do Tom Cruise é que agora, lendo o livro, cara, muita coisa complementa na minha cabeça com o filme. Por mais que a história não tem o Tom Cruise com o divórcio dele, com os filhos dele, a Dakota Fanning não tá também no livro e tal. Não tem filhos, né? O protagonista do livro não tem filhos. Não tem crianças. Até o tempo é outro, né? Exato. E tudo, assim, diferente, né? Só que muita coisa, assim, que eu lembro de ter visto no filme, inclusive eu tava esperando a gente gravar hoje pra eu rever o filme de novo, pra não confundir na minha mente. Eu também. Se complementou muito na minha cabeça, A cena sabe? da cabana, você visualizou? Claro, muito! Eu A falei, cena da cara, cabana, que legal. a balsa, a ponte, a Eles cápsula. usaram alguns elementos, né? Apesar de dizerem que o filme não tem nada a ver com o livro, tem muita referência, né? Que você acaba lembrando do livro. Eu não concordo quando fala que o filme não tem nada a ver com o livro. Então, eu acho que tem muita coisa com... É porque a premissa é diferente, né? Mas muitas referências são utilizadas. Uma curiosidade muito inútil, tá? Como ligar Guerra dos Mundos com o Senhor dos Anéis? Isso é uma pergunta ou você já tem a teoria? Não, é uma curiosidade inútil. Vamos lá. Quem é a ex-esposa do personagem do Tom Cruise no filme? Vocês lembram quem é a atriz? Nossa, eu não lembro. É a Miranda Otto, que faz a Elwin em O Senhor dos Anéis. Olha só, que legal. Conexão. Nossa, é porque eu assisti esse filme faz muito tempo. E, gente, desde quando a gente tava no Brasil. Mas eu tenho uma lista de filmes na minha cabeça que eu quero muito assistir com os meninos. Eu tô esperando eles crescerem. E aí eu falo pro Paulo, amor, já chegou a hora deles verem Guerra do Mundo? Já chegou a hora deles verem Guerra do Mundo? Aí eu lembro da cena da cabana e eu lembro que eu fiquei tenso na cena da cabana. Eu falei, aí talvez fala, seja forte pra eles. Dri, ainda não. Aí quando eu li o livro, eu contei pra eles, né? E aí o Paulinho falou, Adri, eu acho que ainda não tá na hora de ver. Porque eu lembro daquela cena que pra mim foi forte. Tem que o Bill primeiro, né? Melhor. Kill Bill? Meu Deus do céu. É porque, igual, por exemplo, eu quero ver... A gente assistiu Maze Runner, o primeiro com eles. Que tem umas cenas tensas. E aí, tipo, eu quero muito ver a série do Divergente, eu quero ver Jogos Vorazes com ele. Aí eu falo, não, calma, espera. Segura Quero ver um Independence Day, todos esses de ET, porque eu gosto muito. Gosto muito de filme de ET. Então eu fico, ai, que horas que eu posso mostrar os ETs pros meninos? Ó, o Léo tá lembrando do Marte Ataca aqui, que é bom, hein? Olha aí! Esse dá pra assistir com os meninos, Léo? Responde é filme aí pra B, gente. assim, é toscão, né? Você tem que ir pronto pra tosquice do filme, né? Mas falando sobre o pioneirismo de H.G. Wells, né? Ele foi o cara que explorou os mundos desconhecidos, assim como Júlio Verne, né? Eles foram pra aqueles lugares em que a humanidade não conhecia muito ainda, então criavam-se os mitos, né? Como já falei aqui, fundo do mar, centro da Terra, agora o espaço e tal. Mas uma coisa muito interessante, eu sempre falo isso, quando a gente localiza na época em que foi escrito, e esse livro foi lançado em 1898, final do século
século XIX, ele tá falando de uma guerra, e ele tá falando sobre máquinas de guerra, ele tá falando sobre a submissão, né, do ser humano a uma força maior que o ser humano. E você pensar que ele escreveu tudo isso antes mesmo da Primeira Guerra Mundial é muito impressionante, não é? Muito tempo antes, A gente né? tem Muito a história da louco Primeira e da Segunda Guerra Mundial e tudo que aconteceu, todas as atrocidades que aconteceram, e o que ele tinha de referência de guerra na época não passava pelas guerras mundiais, né? Era o que tinha vindo antes. Então não existiam máquinas de guerra, não existiam tanques de guerra, não existiam aviões sobrevoando, sabe? E ele tira tudo isso da mente e cria aquelas máquinas e cria a ideia do raio de calor e cria a ideia raio de calor é da hora de demais. como os seres humanos ficavam submissos àquilo. Até de bomba atômica, né? De bomba atômica, verdade. É. Olha, é muito da hora. É muito legal quando a gente vê por esse prisma. E eu li o livro todo pensando nisso. Cara, o cara não tinha visto uma guerra mundial ainda. E ele descreve aquilo com tanta realidade. Não, no final do livro ele fala, olha, eles têm máquinas voadoras acontecendo. E aí você fala, cara, realmente não existe avião passando no céu, né? É um negócio totalmente nada a ver com a realidade. Assim, a visão do cara em relação a isso é surpreendente. E eu acho que por isso que realmente foi um livro que arrebatou a galera, né? Porque as pessoas gostam do novo, né? Gostam de ser surpreendidos, né? E realmente isso uniu a galera, né? Você imagina também que as coisas não eram como são hoje, né? Que vocês estão aí na Espanha, a gente aqui no Brasil, todo mundo sabe o que tá acontecendo no mundo inteiro. Então era uma coisa muito fechada, né? Muito nichada. Então realmente é surpreendente. Já podemos até entrar um pouquinho na história, né? Marcianos, né, começam a chegar e na verdade eles não sabem que são marcianos e eles começam a atacar e tal. Até as informações chegarem a Londres demora. O pessoal de Londres estava vivendo a vida normal enquanto o mundo estava sendo atacado, né? Nessa cidade mais do interior aí. Então eles iam avançando e a primeira coisa que saiu no Jornal de Londres foi uma simples nota. Uma simples nota que o pessoal nem deu moral. Ignorada, continuaram assim, comendo porque normal. não tinham tantas informações, né? A diferença pra hoje, como uma notícia dessa correria muito mais rápido. Mas o que eu achei muito interessante da cabeça do Wells é que você vê pelo primeiro capítulo é que já tinha uma discussão grande dos cientistas sobre o planeta Marte. Então, assim, Marte já era muito curioso pra todo mundo. Muito. Então, assim, eles estavam discutindo, os cientistas vendo se tinha vida ali, se tinha água, se tinha alguma forma, né, de vida. Quando a gente fala vida, não é nem gente, né, habitando ali. Sei lá, uma planta, um fungo, alguma coisa assim. Uma bactéria. Uma bactéria. E aí ele pega tudo isso, essa exploração dos cientistas no primeiro capítulo, e aí ele fala, né, sobre... Ele já começa falando um pouco sobre Marte, de que as pessoas estão curiosas, os olhos estão voltados. Ele fala, inclusive, que ele vê, né, ele cita um amigo dele, que o Bob, né, achava que ia ter um protagonismo no livro. Não cheguei nem a decorar o nome dele, que é super difícil. E aí ele fala que ele vê, né? Ou Gilvio, ou Gil. Uma coisa assim. Eu me dei mal nessa daí, viu? Porque eu fico anotando os nomes. Você anotou o nome? Mó trabalho pra chegar nos nomes. Eu circulo o nome, né? Mas tem poucos nomes citados, né? Então, depois a gente desiste. Tem poucos, tem poucos. E ele fala que esse amigo era muito curioso, né? É um cientista e tal, que estuda. E fala que vê em volta de Marte essas luzes, né? Essas luzinhas vermelhas e tal. Então eu achei legal porque ele começa o livro, mas ele assim, não começa do nada, com uma história que não tem absolutamente nada a ver. Ele pega o gancho do que tá acontecendo ali e vê que tá todo mundo já curioso sobre Marte e fala, e se, né? E se, de repente, a gente, antes de descobrir se tem vida inteligente em Marte, eles nos descobrem primeiro, né? Não, e nesse inicinho de livro, é interessante notar que o ser humano, olhando do jeito que eles conseguiam olhar, né, pra Marte, eles percebem, teve umas explosões planejadas ou organizadas lá no solo de Marte. Inclusive foi usado na ideia do rádio, né? Isso daí, tanto no Orson Welles quanto no brasileiro, de que, olha, teve umas explosões sequenciais ali em Marte e parece ser tipo um foguete. Tipo, né? Parece, né, um foguete. E assim, não é que eles vão chegar daqui 1 hora, né? Não, eles não falam isso, até porque não existia esse conceito no livro, né? Olha, mas tem umas explosões ali a cada tanto e tantas horas. Tá saindo luzes do planeta, ele fala, né? A gente que lendo daqui falou, parece que tem alguém saindo de lá. A gente que interpreta isso, o livro não deixa isso muito claro. Mas o que o autor tá fazendo aqui é, olha, alguma coisa tá vindo. Não sei nem quanto tempo vai demorar pra chegar. E, obviamente, não é daqui algumas horas, né? É daqui sei lá quanto tempo. E aí o
livro começa justamente com essas pessoas, essas naves aí caindo, como se fossem meteoros na Terra. Cai uma primeira cápsula, né? Cai um, perto. passa 2, 3 dias, cai outro, passa 2, 3 dias, legal, cai outro. Cara, deve ter sido muito louco. E aí eles vão ver a cápsula. A primeira, né? Que Aí tem a chamou primeira atenção. cápsula que cai um pouco longe, né? Aí vai uma galera lá ver e tal, inclusive Ele o chega, amigo o protagonista. dele. O protagonista É também. importante dizer que não tem nome. O nome do protagonista não é citado em todo o livro. Você imagina que é o próprio H.G. Wells, né? Eu ficava pensando que era o H.G. Wells que tava vivendo aquilo lá. Não, e é muito legal porque eles vêm e aí eles veem que é uma cápsula que é tipo um cilindro de um material muito forte, muito resistente, mas de que ele já fala que tem marcianos aí dentro. Então assim, ele já sabe que, porque ele viu as luzes, né? E ele já fala, não, isso aí é gente que saiu de Marte, daí dentro. Eu não sei vocês, eu achei tão curioso porque a ideia dele era resgatar quem tava ali dentro, sabe? Sim, e eles sim. devem estar morrendo lá dentro, a gente tem que dar um jeito de abrir pra resgatá-los e tal, né? Mas aqui não tem a referência, né? É o que o Paulinho abriu o programa falando. Hoje a gente tem os clichês de, venho pra dominar e tal. Sem tudo isso, não... Talvez a gente fizesse a mesma coisa, sabe? Vamos recepcionar bem, o pessoal tá chegando aí, sabe? É alguém visitando a minha casa. É muito doido isso. E aí o pessoal vai chegando perto, né? E é legal como ele narra como é o cilindro. A gente tá gravando esse programa pelo Discord e o Léo Romano tá aqui participando com a gente. Ele até fala sobre essas tecnologias marcianas, né? Que são muito, muito absurdas. E ele fala que o cilindro impenetrável, que de repente mostra um anel de luz, indica uma possível abertura. E isso é muito legal porque a gente viu isso em outros filmes, né? Inclusive no Independence Day com Will Sim, Smith. Também exato. tem, né? Como se fosse um cilindrozinho mesmo, a nave do ET. Só que o Smith não recebe o ET igual o nosso protagonista queria receber, não. Ele já viu como ameaça, né? É que o Smith gosta de bater. Ele já vai com o soco na cara. E eu acho legal aqui que o Wells, ele fala uma parte bem no iniciozinho, que ele fala assim, e antes que vocês falem, como os marcianos são malvados, como os marcianos puderam invadir a Terra pra querer a nossa destruição, ele fala, imagina os dodôs. E aí ele começa a citar várias espécies que o homem atacou, né, e chegaram à extinção, né. Então, realmente, se você parar pra pensar, né, é uma coisa natural. Não, é questão de empatia mesmo. É tipo, o homem degradou o planeta Terra, descobrimos que em Marte dá pra gente continuar sobrevivendo. A gente ia imprimir todos os esforços pra chegar lá. Sim. E o que for necessário fazer pra gente dominar aquele planeta, a gente vai. É exatamente tipo isso, Avatar, só que né? com os marcianos vindo pra cá. O paralelo também com formigas, né? É como se tivesse formigas nos atrapalhando pra fazer uma trilha, por exemplo. Não vou me preocupar com a moral das formigas, só vou passar por Como cima, se as formigas fossem inteligentes e soubessem o que tá acontecendo, né? Mas é muito doido, porque ele começa assim, querendo recepcionar os alienígenas, e aí depois ele foi outro dia até chegar perto da cápsula, e ele viu que os alienígenas saíram de lá. E uma coisa que me chamou muita atenção, e aí lembrando do filme, que aí não tem jeito que o filme gruda na cabeça, que os alienígenas saíram da cápsula de capacete. Não sei se isso pegou forte na cabeça de Nossa, vocês. eu não lembro disso. Ele sai da cápsula de Eu também não capacete. lembrava, não. Por quê? Por causa do oxigênio. Aí isso é muito É legal. verdade. Porque no livro ele narra falando que se o alienígena entrasse em contato com o oxigênio, ele ia ser mais lento, mais pesado, porque a nossa atmosfera é Isso. diferente e tal. Eu falei, olha que legal. Eu achei isso muito legal. Só que daí o alienígena já sai querendo destruir, já pulveriza uma galera lá, né? Em volta. A fisiologia do alienígena sem o aparato é muito louca, né? É Eu imaginei o Krang dos Tartarugas Ninja, assim. É muito legal, Não sei se cara. vocês lembram Aham. disso. Não fui tão Sim. longe, não. E ele explica muito bem, né, a necessidade que eles têm basicamente de cérebro. É cérebro e, tipo... E olho. Proto-braços ali. E só, assim, não precisa... Não precisa Todo o resto mais do corpo nada, é dispensável. Né? Nem boca, não E é precisa. muito louco essa construção e a explicação que ele dá pra isso, né? Assim como a Adri falou no começo que ela teria morrido porque ela é curiosa, conforme eu ia lendo esse livro, eu pensava assim, cara, isso nunca ia ter acontecido comigo. Cara, não, eu não ia sair da minha casa pra ir ver uma bola, sei lá do que caiu num terreno baldio. Não. E o Fernando, ao contrário de mim, já estaria lá, entendeu? Levando eu e o Paulinho Benjamin, também. se eu deixasse. Exatamente. Eu não tenho a mínima curiosidade pelo Eu desde bizarro. pequenininha, sabe? Dormindo na minha cama, escutava barulho no meu quintal, eu pegava meu chinelo e abria a porta e saía. Minha mãe ficava louca. Com chinelo, armada com chinelo. Porque minha mãe falava, filha, se for um ladrão, alguma coisa. Eu falei, se for um ladrão, eu já vi ele, eu já sei que tem, sabe? Foi um ladrão, eu tô com meu Eu chinelo, sempre né? tô com meu chinelo, eu sempre saio armada e vou atrás, sabe? E pego um arco e flecha e vai. Eu sempre fui dessa, louca. Mas aí, Tan, essa foi uma coisa que, Tan, Carol e Paulinho, que pra mim meio que foi um pouco frustrante no começo, porque quando eu
entendi que os alienígenas estavam atacando realmente, que vieram pra matar todo mundo, eu achei que fosse aquele frenesi de corre, Tom Cruise, sabe? Corre, todo mundo. Monta as coisas, pega a mochila, pega suprimento e corre. E aí ele vai pra casa dele ainda, Toma sabe? um chá. Mas é que ele vê aquela lesma saindo dali. Cara, esses caras não vão conseguir chegar em casa aqui nunca. É isso. Não, e eles achavam que eles nem saíam do cilindro no começo. Então, tipo, vida normal, sabe? Vai eles não, pra casa. não, eles não estavam vai. oferecendo ameaça até então. Era só uma curiosidade. O que tá acontecendo? De onde será que veio isso, né? Eles fazem algumas teorias, mas não tem a emergência que a gente conhece hoje de qualquer invasão alienígena que a gente... Mas é por isso que os dodôs estão extintos, que eles também não tiveram, assim, essa pressa de ir embora, entendeu? Ficaram lá, vendo os humanos chegarem, entendeu? Exato. Aí eu fiquei esperando essa correria, essa loucura, né? Mas daí você lembra De quando o correr livro foi e tal. escrito, contexto, tudo. Não, Sim, mas acabou que aconteceu depois, né? Depois. Um pouco então, tarde. porque ele foi falando pras pessoas, né? Ele foi conversando com as pessoas e falando, gente, o que tava dentro da cápsula saiu e tá matando e tá atacando. E aí as pessoas não estavam muito... Depois que ele volta pra casa e está com a esposa, ele faz um plano, né? Ele fala, a gente precisa sobreviver, que a ameaça tá aí, né? Aí que ele começa a correria. Eu não lembro por que ele se separa da mulher. Eu fiquei depois pensando, ele deixou ela pra porque ele tem que devolver a carroça. Não, ele deixa exato. ela lá. E verdade, ele que como tinha um bom emprestado. inglês, né? O cavalheiro. isso. Ele tem que devolver a carroça. Ah, pelo amor de Deus, né? Ele deixa a esposa com o primo, e aí ele tem que devolver a carroça, e aí acontece toda... isso que eu tava falando, que é muito clichê de todo filme de ET, é que os seres humanos, eles lutam pela... Luta por tua vida! Eles lutam pela vida deles, né? Então, e aí eles matam quem tem de matar, roubam quem tem de roubar, batem quem tem de bater. Mas tem isso não é clichê de filme, isso aí é a realidade humana. Sobrevivência. Então, mas todo filme de ET é um atropelando o outro e tal, e pegando e roubando. Mas isso é filme de tudo, é filme de zumbi, é De filme zumbi de qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de É ameaça. filme de catástrofe. É isso. Catástrofe, Filme de vulcão, o que catástrofe. quer que seja. É verdade. Você tava falando aí, Dri, esse negócio aí do pessoal demorar muito pra agir e tal, que Pra correr. é muito estranho. Primeiro, assim, eu queria propor até um exercício, porque eu acho que a gente viveu um negócio muito parecido agora, dadas as devidas proporções aí. Hoje a gente tem um mundo mais rápido em informação, por conta de internet e globalização e tal, e ainda assim a gente acabou de sair, se é que saiu, né, de uma pandemia. Eu lembro, por exemplo, que a gente tava viajando pros Estados Unidos de férias, e a gente pegou avião, foi o quê? Em 2019 isso, com vários asiáticos usando máscara no avião, porque já tava estourando a pandemia lá na Ásia. E aqui a gente nem sabia que tava acontecendo as coisas. E a informação tava chegando, mas esse senso de urgência, ferrou, o mundo vai ruir e tal, ninguém tinha. Quando surgiu a pandemia aqui, né, o pessoal falou, até março, lembra? Depois não, março é muito curto. Não, até setembro resolve. Não tinha esse senso de ferrou tudo, urgência, Não. É verdade. caiu o mundo. O ser humano não sabe lidar com isso, nem quando a informação chega rápido. É verdade. Agora você coloca ainda isso aí no interior, que as pessoas são alcançadas por comunicação via telegrama, de um jornal que nem atenção dá às coisas, potencializa ainda muito mais. Então acho que é bem E verossímil. ainda tem Verdade. o preconceito ainda com relação ao pessoal do interior, né? Que o pessoal da capital sempre acha que... É porque você mora na capital, e a Carol também. Mas o pessoal da capital sempre acha que o pessoal do interior tá exagerando, ou sabe menos, né? E eu não sei. Concordo. É bem isso Eu mesmo. sou originário do interior, não sei opinar. Vou dar uma de Glória Pires. E aí, quando surge esse senso de urgência, o livro fica muito legal, na minha opinião, assim. Fica muito legal mesmo. E até, assim, a boa parte do livro, eu ficava pensando, cara, dava pra adaptar muito bem pra um filme legal, sabe? Não precisava mudar Sim. tanto. O roteiro tava lá, tá lá, assim, um roteiro bem interessante de invasão alienígena, porque a partir do ponto que ele fica sozinho, você não sabe mais o que tá acontecendo no mundo, você acompanha só ele. E os dias vão passando, você fala, cara, o mundo tá acabando, e a gente tá acompanhando só a realidade E parece dele, que né?
só existia ele, né? E é legal todo. isso pra uma história de um filme também, que você fica só imaginando, só vendo consequências, só tendo uma pista aqui, outra ali, assim. Eu acho que o roteiro de um filme bom estava ali, até perto do final do livro, né? Tá dizendo que o filme do Tom Cruise é ruim, é isso? Não. Ah, eu gosto, amor. Ele é uma falar mal adaptação, do mas eu filme. acho tem coisas que eu acho que não precisa adaptar tanto, né? A questão da adaptação é que ele olhou pra outro personagem vivendo o mesmo contexto. É que pra É mim, isso. o que eu gostei... E foi só dentro do olho dele também. Nesse sentido é igual. O que eu gostei muito do filme do Tom Cruise, e eu gostei muito, muito mesmo, é que o Tom Cruise, ele lutava pela vida dele e pela vida da filha. Então você tem esse peso, você não se entrega pra morte, entendeu? E no livro, o cara não se entregou pra morte porque ele tinha a esperança de encontrar a mulher dele. Sim. Mas assim, tipo, se ele morresse, sabe? Tava sozinho ali, morreu e acabou, né? E a gente sabia que ele não ia morrer. Porque ele é o que tava contando a história. E agora, no caso do Tom Cruise e a filha, a gente não sabe se a filha ia morrer. Mais ou menos, porque tem um trecho do livro que muda, né? Conta a história pelo lado do irmão, primo, Do irmão né? dele, né? Tem uns irmão, 3 do irmão. capítulos que É. muda pra outro foco. Mas eu, particularmente, gosto dessa coisa de quando você tá cuidando de alguém, sabe? Então, tipo, você vê Jogos Vorazes. Aí, tipo, quando a Katniss tá cuidando do Pita. Aí você fica, que legal os dois, né? Aí agora o The Last of Us, que tem aí o Joel cuidando da Ellie. Eu gosto dessa coisa, né? De um cuidando do outro, se apoiando e tal. Teve um pouquinho disso, né? O casamento que acontece aí entre ele e o soldado, por exemplo. As cenas em que eles estão se cuidando. A parte do vigário, o H.G. Wells batendo no cristianismo como Na um todo, religião, né? Sim. Na representação religiosa, no tipo, olha, a religião aqui é mais atrapalha do que ajuda, né? Tem uma parte que ele fala, né? Ele fala, você como um homem de fé, como é que você tá assim, desesperado? E isso é muito presente também em outras histórias, né? Você sempre vê, assim, em situações extremas, alguém encontrando um padre, um pastor, ou algum religioso que vai tentar oferecer uma resposta para aquilo e geralmente é pintado como uma resposta absurda, né? Que ele traz. Ou no caso do vigário, né? Ele vai se convertendo pro outro lado, né? Ele vira o alarmista, o sem esperança. Não, já acabou, O mais já cristão era. é o outro, né? É o protagonista. Então sempre tem essa crítica à religião. Agora eu preciso dizer que eu venci uma coisa. Eu gosto muito de ler a última página, né, dos livros. Mas esse daqui eu acabei não seguindo a minha própria convicção. O que foi bom. Não me diga. Foi bom. E foi muito bom, porque é revelador, viu? É o segundo livro que você não lê, hein, Carol? Exato. E é o segundo livro que termina parecido, né? Tô vencendo. Mas assim, a resolução a gente já esperava, né? Por causa do filme. Eu já tinha visto o filme e a gente esperava que isso acontecesse. Inclusive, há algumas pistas durante o livro de que caminharia pra isso. E vai confirmando, né? Então, inclusive, até quem não viu o filme, vale muito a pena ler, porque vai ser surpreendido com a revelação e com essas gotinhas. Eu queria muito não ter essa informação. sim. Isso é verdade. Eu fiquei pensando muito, eu falei, nossa, seria tão legal se eu não soubesse, porque realmente, assim, como que isso vai resolver, cara? Não tem jeito mais, não tem o que fazer. Não tem armamento, não tem... Sim, o ser humano não tem condições nenhuma de enfrentar esse negócio. Mas, por outro lado, o fato da gente saber, a gente vai pegando As durante pistas, o né? filme, ou durante o livro, As a leitura. listas, Isso é muito legal. Você sabe quando o negócio vai dar ruim? Quando o próprio soldado fala, vamos se esconder. Não tem como derrotar esses caras, vamos se E esconder. é boa a ideia dele, né? bom, Mas você percebe que é uma ideia de desesperado, né? Não, vamos criar um mundo no submundo aqui, eles não vão nos alcançar, a gente vai criar algum tipo de força de reação e, enfim, vamos virar os ratos andando pelos esgotos, né? Basicamente isso. Só que você vê que ele mesmo meio que desiste da ideia, porque é tão absurdo. É só alguém tentando fazer um brainstorm antes de morrer, basicamente era isso. E o autor deixa muito claro que foi nesse ponto que ele começa a se dar conta de que a coisa não ia acabar. É igual a gente no meio da pandemia, né? Aquela coisa de 3 semanas resolve. Aí chega o ponto e fala, não vai ser só 3 semanas, a gente vai precisar de mais do que isso. Acho que esse foi o ponto dele, quando ele encontra o soldado e fala, não vai rolar, a gente não vai sair dessa não. Até que a vacina chega, né? E é muito doido como desde quando os alienígenas saem da cápsula, que eles ainda estão de capacete, aí depois eles tiram o capacete, de como eles andam, como eles são altos e tem uma visão e tem o jato de calor e tal. Toda a narração com relação aos marcianos é que os marcianos são muito superiores à raça humana, em tecnologia, em força e força de destruição, né? E aí você vai vendo que eles vão destruindo e a destruição não é pontual, tipo, não destrói pessoas assim, eles vão destruindo tipo quarteirões e cidade, vai arrastando tudo, né? E aí você pensa,
pensa, como que o cara consegue sobreviver? E aí isso é muito legal, porque ele é enterrado praticamente vivo, né? Ele e o vigário é enterrado praticamente vivo, que aí tem essa cena do porão, que a gente lembra muito do filme do Guerra dos Mundos. E aí, dentro desse porão, ele consegue fazer muitas reflexões e consegue nos apresentar melhor ainda como são os marcianos. É porque e ele até vê como de eles se pertinho, alimentam, né? Ele começa a observar e ele fala que ninguém viu a rotina dos marcianos tão de Sim. perto quanto ele viu, porque ele estava lá, dado como morto. Uma cápsula caiu praticamente em cima da casa deles, né? Na casa do lado, mas eles viraram meio que sem querer o quintal do QG lá, de um dos QGs dos marcianos, e foram ignorados. E ele debaixo dos escombros, vendo de perto, né, de camarote, tudo que estava acontecendo, é por isso que a gente tem mais informações. E sem conseguir sair, né? Muito angustiante, porque se saiu, eles vão ser descobertos e mortos imediatamente. E é muito legal, porque daí ele narra exatamente como que é o marciano, né? Que é aquilo que o Tan falou, que é cabeçudo, que tem uns olhos grandes, que quase não tem boca, que tem tentáculos gigantes e tal. E é muito doido, porque daí eles têm que ficar lá dentro, ele com o desconhecido, que tava surtando Surtando muito. Bebendo e surtando, né? Só tinha bebida naquele lugar. Cara, e é louco, porque eles racionam comida e de repente o cara começa a comer muito. E aí ele fala, eu tenho que bater nesse camarada, senão ele vai comer toda a nossa comida e a gente vai morrer. E aí eu falo, caramba. Vocês imaginavam que eles conseguiam se locomover? Porque a princípio eu imaginava que eles estavam meio que presos nos escombros, né? Mas depois, assim, eles tinham acesso, né, à comida, à bebida. Parece que eles tinham meio que um certo conforto, porão entre ali, aspas, lá, né? Aí mudou a minha mente, sabe? Primeiro eles estavam presos debaixo de escombros, de repente eles estavam se locomovendo num espaço mais amplo e tal. Sim, e porque eles tinha acesso à sobreviveram. dispensa, eles estavam num porão lá e tal, conseguiam dormir e tudo isso. Mas, gente, eu não sei pra vocês, porque assim, pra mim a história tava andando muito legal com ele. E aí ele dá um pause na história dele e vai contar a história do irmão dele. Eu acho legal a história do irmão dele, principalmente por toda a narração de como foi a balsa e de como Londres descobriu, porque ele não tava em Londres, e como Londres descobriu toda a invasão dos alienígenas e como eles recepcionaram. No começo, a galera tava nem aí. O autor, inclusive, até menciona, até foi aqui o Léo que nos lembrou aqui de novo aqui no Discord, que as pessoas estavam usando roupas elegantes, sabe? Saiu uma nota no jornal e tava todo mundo usando roupa elegante, andando na rua, tomando chá das 5. E essas roupas demoravam pra caramba para as mulheres se vestirem, pros homens se vestirem. Então, assim, eles tiveram tempo de se arrumar. Então, não tinha esse senso de urgência, igual a gente falou. E aí, eles narraram, foi super legal a narração do irmão, como aconteceu na balsa lá. Isso também tem um paralelo com o filme do Tom Cruise. Mas aí, depois, sumiu. Não tem mais a história do irmão, sabe? O irmão, ele não encontra o irmão dele. Acho que foi meio que um mal necessário, só pra gente conhecer um pouquinho que seja do que tava acontecendo no resto do mundo. Na capital, né? Dá a entender de que a gente entende que o irmão dele é que contou essa história pra ele depois, né? Sei lá, talvez num chazinho da tarde com biscoito. Pra ter essas informações, sim. Porque ele fazia isso durante o livro. Vocês repararam isso também? Que ele tava contando o presente, o que estava acontecendo, mas ele depois falava, e aí nessa época que eu entendi que só depois de um mês é que eu ia saber disso. Então ele jogava muita coisa também. E ele falava muito assim, saiu uma explicação, não lembro se era uma matéria jornalística, alguma coisa assim, agora eu já esqueci, mas foi publicado alguma coisa na mídia depois e ele falava assim, não, mas não era bem assim, eu fui o que viu de perto, o jeito que eles contaram não estava certo e tal, e até hoje as pessoas acreditam que foi assim. E até hoje, ele usa bastante isso, e até hoje isso acontece. Então você já sabe, né, que ele vai sair daquilo e tal, e ele vai conseguir contar aquela história. E assim, voltando um pouquinho sobre a história do soldado, porque daí ele consegue sair da cápsula e tal, né, igual o Paulinho falou, e ele encontra o soldado, o soldado desesperado. E cara, esse capítulo do soldado, não sei pra vocês, mas pra mim foi um dos melhores do livro, assim. Eu comecei a marcar aqui no livro, eu comecei a marcar uma linha, 2, 3 parágrafos, eu falei, não, acho que tem que ler essas 2 páginas. Porque o diálogo dele, aí eu ficava, não é possível que esse livro foi escrito em 1800. Não é possível. E 98, vai, quase 900. Quase 900. Porque, gente, esse diálogo é muito real, assim, com todo o plano do cara, sabe? Ou seja, daqui 100 anos a gente ainda vai estar brigando com isso, é isso? Cara, é impressionante. Como o ser humano, né? Nada se cria, tudo se transforma, não é? Tudo se copia, né? Aí o nosso protagonista fala, então diz, qual que é o seu plano? Aí ele pega e fala assim, bem, aqueles que querem escapar da captura têm que se preparar. Eu estou me preparando. Veja, não estamos todos preparados para nos tornar criaturas selvagens. E é isso que precisamos ser.
por isso que eu observei você. Tinha minhas dúvidas. Você está mais magro, não sabia que era você, entende? Nem como ficou enterrado. Essa gente que mora naquelas casas e esses malditos escriturários que vivem do jeito que vivem, não vão ter serventia. Não existe alma dentro deles. Não existe orgulho ou ambição. E homem que não tem nenhum e nem outro, Deus meu, que sobra deles além de medo e precaução. Estão acostumados a fugir do trabalho. Já vi centenas deles com o café na mão, correndo arrumadinho para pegar o trem no horário, com medo de ser demitidos se chegarem atrasados. Trabalhando em um negócio que eles têm medo de se esforçar para entender e fugindo de volta para casa com medo de perderem a hora do jantar. Trancando-se depois do jantar por medo das ruas. Dormindo com a esposa com que se casaram, não porque a quisessem, mas porque o pouco de dinheiro que tinham era suficiente para lhes dar segurança durante sua única fuga miserável por esta existência. Seguros de vida e um pouco de dinheiro investido por medo de acidente. E aos domingos, o medo do futuro. Como se o inferno fosse feito para os coelhos. Bem, para essas pessoas, os marcianos serão um presente de Deus. Gaiolas espaçosas, comida farta, reprodução cuidadosa, sem preocupações. Depois de uma semana ou mais soltas nos campos, procurando comida para o estômago vazio, elas se entregarão de bom grado. Ficarão bem felizes por algum tempo e imaginarão o que as pessoas faziam antes de ter os marcianos para cuidarem delas. Muito legal. Cara, uau. Pois é. Eu fico pensando, porque assim, eu sei que eu já comentei, né, de que eu vi um documentário sobre a ditadura do Franco, que aconteceu aqui na Espanha, e eu vi depoimentos de alguns espanhóis falando, não, que a ditadura foi algo muito bom. Imagina como que seria a Espanha se não tivesse acontecido a ditadura. E o entrevistador fala, mas muita gente morreu, muita gente foi humilhada. Foi, assim, um genocídio terrível e tal, né? E a pessoa fala, mas tal cidade existe porque o Franco que criou. A tal família prosperou porque o Franco que ajudou. Isso aconteceu também na ditadura do Brasil. Eu também já ouvi isso. Não, isso não é exclusivo acho que de país nenhum. Ou até mesmo do Isso Hitler. é só a natureza humana. O pessoal fala, gente, quanto experimento, quanta coisa, quanta cura, avanço científico existe porque o Hitler fez. E aí eu li isso no livro de, tipo, os seres humanos vão ainda agradecer porque os marcianos estão cuidando deles. Sabe? O que seria das nossas vidas sem os marcianos? Eu fiquei, uau. Afinal de contas, esses caras só chegaram ao poder porque tinham muitos simpatizantes, né? Porque tinham pessoas que estavam ali apoiando, bancando e repartindo tudo que eles pensavam. E é isso, né? É sempre... Tá aí Satanás, né? Pra dizer que tem os seus anjos, né? Sua legião. Imagina os homens, né? É muito louco. Mas o livro foi escrito em 1898. E o Hitler ascendeu em 1930 e pouco, sabe? É muito antes, né? Não dá pra dizer que não avisou, né? Não, se a gente for fazer paralelos assim, compara o George Orwell escreveu em 1984 e cola com a realidade que a gente vive hoje. É a mesma análise e é a mesma explosão de cabeça de falar, cara, não é possível, o cara escreveu aquilo naquela época e hoje tá acontecendo exatamente isso. É porque o ser humano é isso. Por isso que me dá preguiça ler vários livros aí ou assuntos onde as pessoas estão, não, vamos estudar isso, vamos analisar, filosofar. É mais do mesmo toda vez, sabe? Só muda os personagens, muda o foco do discurso, mas é tudo igual e vai continuar sendo a solução tudo igual. Então, cara, vou focar aqui na minha Bíblia, vou focar aqui na minha família, deixa o pessoal aí se batendo e talvez seja eu me esquivando de tentar ser um pouco de solução, e eu entendo isso e talvez esteja muito errado nisso, mas me dá tanta preguiça de falar, ai, cara, é uma luta que não tem fim, sabe? É uma luta que não vai resolver nada. Pra que eu vou gastar meu esforço nisso, sabe? E talvez eu esteja me colocando justamente no pessoal que vai agradecer os marcianos porque eu não tô a fim de lutar. Ai, que horror! Não, é isso aí. Isso com certeza. Não, é o Tan, né, gente? É o Tan sendo Tan. Eu achei bonitinho que o soldado até fala, a gente precisa de pessoas assim, como você, que não tem medo de nada, que tem que lutar. E precisamos de mulheres também, mas mulheres fortes, assim, que tem atitude, né? Eu achei interessante ele incluir as mulheres nesse grupo, assim, e falar, né, mulher. Pelo menos não pensou em nós apenas pra procriação, né, e pra continuar aí. Ou pra cozinhar, né? Exatamente. Nossa, Carol, mas isso é legal mesmo que você falou, porque o que ele falou que ele queria mulher forte, que ajudasse a pensar e organizar tudo. Isso é muito legal. Cara, 1800, à frente do seu tempo, exato, né?
Gente, sobre o final, sem spoiler, se a gente contar vai estragar a experiência de quem não leu, então, né, fica aí. E a gente fala aqui sobre as nossas impressões de leitura do livro. Pra mim, confirmou uma coisa que eu já tinha sentido nos 2 outros livros do Wells que eu li, que foram A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. Parece que os livros do H.G. Wells não tem clímax, né? Parece que, assim, de repente, assim, vai chegar o clímax, aí... Pá, resolveu. Aí, não, é isso. Acaba a música. É isso, não, boa, não. Ai, que dor no peito. Passou. Cara, foi muito isso, amor. Foi muito. Eu fiquei... E eu senti isso nos 2 outros livros também. É o estilo dele, assim, e também é um livro escrito em outra época. A gente hoje parece que quer esse clímax, né? Esse ápice daquela grande batalha em que eles vão se enfrentar e tal. E essa até foi a crítica ao filme, né? Muita gente não gostou do final do filme, porque não teve, né, a grande batalha final em que você chutou a bunda dos marcianos e eles voltaram pra Marte, né? E é mais ou menos isso, assim, fica aquele gostinho de, sério? Acabou? É isso? Vamos pra casa? Eu lembro quando eu assisti o filme e o Tom Cruise percebe que tudo se resolveu, daí eu fiquei, ué, né? E agora? Cadê, sabe? Beleza? Cadê? Ué, a pandemia foi assim, não foi? Saiu a vacina, toma a vacina. Tipo, vida normal, a gente vai voltar pra rua e vamos limpar, reconstruir, né? reconstruir a cidade. E ok, aí de repente ele entra num trem pra voltar pra casa. Vida normal, assim. Eu falei, uai, gente, né? Vocês também tiveram essa impressão, então? Tive, mas não me incomodou, porque eu já imaginava alguma coisa assim. A gente esperava assim, também, né? Mas, sim. Tipo, fica... A gente teve, inclusive, um encontro no Discord que o Léo também participou, o Léo que tá assistindo a gente aqui no Discord. A gente tava falando sobre a Sociedade do Anel. E aí, no meio do assunto, surgiu a Guerra dos Mundos. E aí, a gente, não comparando, mas fazendo essa comparação da narrativa do Tolkien com a narrativa do Wells, como é diferente, né? Como falta exatamente isso que a Adri falou do clímax, né? Sabemos que são autores completamente diferentes, né? Com estilos de narrativa diferentes, essa é a palavra. Mas acho que como a gente fica acostumado com o estilo, né? A gente acaba estranhando quando a gente vê uma coisa assim, sem tirar o mérito. É um livro muito bom, mas se você tem preferências por começo, meio e fim, no sentido de acompanhar tudo ali, tal, vai dar uma estranheza. Mas sabe que eu acho positivo isso, Carol? Porque é triste também pensar que o quadradinho, assim, o esquema tem que ser sempre igual. Não tem. Sim, obviamente. É legal ter essa variação, até pra dar ares novos, o charme, sabe? né? Pra gente, a gente conhecer vários estilos diferentes e tudo. Se a gente for pro mundo cinematográfico, por exemplo, a gente sempre ter a jornada do herói com todos os pontos, sabe? Chega uma hora que você fala, tá bom, o filme fica sempre o mesmo, sabe? Muda os personagens, muda a história, mas é sempre o mesmo filme. No caso dos livros, não. E como a gente tem a bênção até, sabe, de poder ler livros bons de épocas tão distantes umas das outras, a gente consegue fugir um pouco disso. Porque talvez os livros que estavam sendo produzidos na época do Wells ou na época do Tolkien, eles tivessem todos sempre a mesma característica, mas a gente fazer esse passeio aí nos séculos ajuda a gente a fugir um pouquinho disso. E, cara, é tão legal a gente ler a fonte dos clichês, né? Sim. Isso pra mim foi tão legal, porque daí eu ficava identificando. Isso tem no filme tal. O Guerra Mundial Z com Brad Pitt, que a gente viu faz pouco tempo também. A resolução do Guerra Mundial Z é muito parecida com a do Guerra dos Mundos. Também assim, tipo, Brad Pitt, ok, resolveu, sabe? Teve um momentinho ali de tensão um pouquinho antes no final, mas também resolveu e tal. E aí é legal porque daí a gente vai vendo todos os clichês, assim, dos marcianos poderosos, de como se resolve, o comportamento dos seres humanos. Uns brigam, uns fogem, outros têm medo. Uns não querem sair do lugar, fica de boa no lugar. E aí é muito legal, né? De como as pessoas, né, vão tendo reação diante daquilo, né? Uns são bem crentes e acreditam em tudo que tá acontecendo. E aí tomam atitude. Outros põem sua cadeira de fio sentado na calçada pra ver o que vai acontecer. Então é muito legal como todos esses clichês de filmes de ETs surgiu aí desse livrinho, né? Então, gente, você que gosta de filme de ET, que nem eu... Não foi daquele livro que você dá um check só pra falar que leu. Não, a gente leu rápido, inclusive. A gente terminou faz tempo. Foi muito gostoso. Depois que eu terminei o livro, eu fiquei me perguntando, eu sempre me pergunto, né, em finais de livros, nossa, será que foi um livro que marcou a minha vida? Eu acho que eu até tuitei isso. E esse não é um livro que marcou a minha vida. Nossa, que livro sensacional. Mas o fato de um livro não marcar a nossa vida não quer dizer que o livro é ruim. Quer dizer que foi
é a conclusão que eu cheguei, né? Cara, foi um momento gostoso que eu passei. Foram momentos de leitura bem divertidos. Fizeram eu pensar bastante coisa a respeito de várias coisas. A gente trouxe algumas pra vocês aqui no podcast. E tudo bem, porque, assim, foi uma viagem gostosa, agradável. E vou lembrar com carinho, bastante carinho mesmo desse livro. Acho que vale muito a pena a leitura. Mas não é os top 10 na minha vida. Não é. É tudo bem. É mais uma refeição gostosa que eu comi na vida. Você que não vai talvez reler, não vá ser né, aquela de que eu vou novo, né? lembrar. Nossa, lembra que eu comi aquele negócio diferente? Não, foi uma boa refeição e eu desfrutei com muito prazer. Mas você imagina, por exemplo, o Lucas lendo, sabe? Assim, de falar, Lucas, lê esse livro aqui, ó. Ah, sim. Sabe? Quando ele for um pouquinho mais velho, eu vou falar, ó, lê esse livro, é muito legal. é. Eu acho que pra mim é a mesma coisa, não é assim um livro do qual eu vou falar, não, eu preciso ler esse livro daqui 1 ano, 2 anos, mas eu acho que vale, né, vale muito a leitura dele, até mesmo pra gente viajar por esses estilos, né, de narrativas diferentes. E, pô, é H.G. Wells, né? Então, ele tem o seu mérito, né? Eu concordo com vocês. Foi uma experiência legal. É bom de vez em quando ler uns livros pra relaxar e pra conhecer as origens, né? Dessas obras, desses clichês, dessas histórias. Então, valeu muito a pena. Gostei da experiência. Foi gostoso ler com vocês também que nos acompanharam aí, que participaram agora. A gente tá gravando esse literário muito cedo aqui, cedo no horário do Brasil, né? Então, mesmo assim, temos aqui 4 pessoas que estão aqui junto com a gente, participando e comentando aqui. Muito obrigado por estarem com a gente. Aqui na Espanha já é um pouquinho mais tarde, já tá quase na hora do almoço. Mas vocês se esforçaram por ler com a gente e nos acompanhar. Então a gente agradece muito por vocês nos acompanharem e quer convidar vocês para o próximo livro, que tá chegando aí, controverso, né? Tem gente animado em ler, tem uma gente com preguiça. animada, outras gentes não animadas. Tem gente com preguiça de ler, mas a gente gostaria de ler com vocês. O bom é que ele é curto. Então, assim, se ele for difícil, ele vai acabar logo, né? Então, a gente vai junto pra ler um livro que a gente já ouviu falar algumas vezes. O Cacau já citou ele aqui no podcast irmãos.com. O Thiago Melo já citou aqui quando a gente falou sobre a série Ruptura. Tem a ver com o mundo que a gente vive hoje e com um tema que o Tan não quer pensar nele, porque é um dos temas que tá todo mundo falando. Eu tô muito cansado então, pra pensar nisso. Tá cansado. O Tan quer pensar sobre o tema, mas em ficção, né? Em história, que é mais gostoso. Me dá uma história sobre o tema, né? Eu também. Eu vou ler o resumo, também, que Tan. tem o resumo também, né? Porque a gente tá falando do livro e a gente vai sair um pouquinho da ficção e voltar para um ensaio, né? Como o Tan gosta de falar, é um ensaio sobre um tema. E a gente vai ler pela primeira vez o grandíssimo citado em redes sociais, pra gente poder falar bem ou mal com propriedade, Byung-Chul Han. Olha isso. E seu livro A Sociedade do Cansaço, ou Sociedade do Cansaço, É o sem livro o artigo. favorito dos webcrentes aí no Twitter. É. Procura aí. Tem muita gente falando sobre Tem ele. muita gente falando sobre ele. Sim. Acho Então, que é a por gente isso que eu quer ler. fugi, mas a gente vai Vai ler. ver, é isso. Eu sou crente, mas não sou web. Deve ser por isso. Mas a gente vai ler, a gente encarou, decidimos, né? Seja fácil ou A gente difícil. quer ver qual é do hype, né, amor? Vamos entender e a gente convida vocês para ler com a gente. Atenção, esse livro ele tem a versão completa e a versão resumo, tá? Que você pode comprar as duas tanto na Amazon, com o link aqui do irmãos.com, quanto no Pilgrim. Você tem, pelo que eu vi, tem o texto completo, o texto resumo, o áudio completo e o áudio do resumo. Então, Mas faz muita diferença de tamanho? Você já Faz. falou que ele é pequenininho. faz sim. Não, o resumo é só um capítulo. Ah, tá. Né? O completo são 7 Ai, capítulos. Tan, você não pode ler só o resumo. O Léo tá falando que o resumo tem 16 páginas. Muito bom. O que a gente pode fazer é ler o livro completo e ouvir o resumo para poder organizar as ideias. Aí pode ser uma coisa O Paulinho boa. falou da leitura, obviamente a gente vai organizar a leitura coletiva dele lá no Discord também. Então, se você quiser participar, até a gente tem umas pré-discussões por ali. Quem sabe vocês não me ajudam a gostar do livro. Vamos nessa aventura aí. Acho que vai ser legal. A gente falou, vamos tentar fugir um pouquinho da ficção, pelo menos um mês, para dar um respiro, ou para fugir do respiro. E depois, mês que vem, a gente volta para outra história, que a gente é louco por histórias, né? Então a gente gosta. quer continuar nessa jornada. E para entrar no Discord,
Como que as pessoas fazem? Entrar no Discord do Ictus, Tan e Carol? Primeiro tem que ter o aplicativo, né, do Discord. Enfim, é igual qualquer outro aplicativo. Às vezes você manda o link, ele já fala, ó, baixa aí. Dá pra você usar pelo navegador, né? Mas de qualquer forma você tem que criar um usuário, né? Enfim, essa parte aí que vocês já estão cansados de saber. E você pode acessar o link bit.ly/leitura coletiva. A gente vai deixar na descrição do programa aí, como sempre. É de graça a participação, o que é legal, né? E você ainda pode ouvir os podcasts ao vivo, né? Como o pessoal tá fazendo agora. Além de ficar lendo junto com a gente no cronograma, comentando sobre a leitura, você pode ouvir todas as gravações ao vivo aí dos podcasts que o Ictus produz. Isso aí. Lembrando que no Discord a gente faz a publicação dos cronogramas de leitura, que são sugestões para você ler os livros que a gente tá lendo. Lá a gente também costuma marcar reuniões pra gente conversar sobre as leituras. É tudo bem organizadinho, então qualquer dúvida, o próprio pessoal que tá no Discord costuma tirar as dúvidas da galera, o que é bem legal. Então, qualquer dúvida, só entrar lá, colocar no chat geral. Não tô entendendo, preciso de ajuda, que a galera lá, se não for eu ou o Tan, tem o Léo, tem a Luísa, tem a Janus, tem um monte de gente que tá ali e vai ajudar você. E tem o hashtag Tô Perdido, que ajuda pra caramba. E, gente, como é que tá o Clube Ictus, o clube de leituras, os livros que vocês enviam todo mês? Fala os que vocês enviaram esse mês, que a gente não recebe mais. Eu queria saber o que foi no Clube Peixe Grande esse mês. Poxa, esse mês, no plano Peixe Grande, a gente enviou 2 livros que são muito diferentes, mas que se complementam ao mesmo tempo. Nós enviamos o Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, né, do Edward Welsh, se eu não me engano. Que é um livro bem bacana, que foi indicação do Mark Swedberg, que foi o Peixe Grande desse mês. E junto com ele, a gente enviou A Queda de Númenor. Oh, que da hora! Oh, que da hora! Brilhou. Nossa. Tem tudo a ver, né, Carol? A Queda de Númenor. Você tem que ler. Não, você tem que ler e aí fazer os seus comparativos, entendeu? Sim. No Plano Mar a gente mandou a primeira das Crônicas de Nárnia, que tá sendo reeditada aí pela HarperCollins. E como você já sabe, a gente tem os planos infantis dos 0 anos até aí vida de pré-leitor aí, leitor, início de leitor aí, uns 7, 8 anos aí. Então, se você tem pequenos em casa, você pode ajudá-los a criar o hábito de leitura e fazer com que o livro realmente faça parte da vida deles desde o comecinho da vida. Então, para assinar, ictus.com.br, ICHTHUS.com.br, com o cupom de desconto para ter 15% de desconto na primeira mensalidade, que é o cupom IRMÃOS, sem tio, e coloca lá e você tem esse desconto. E entra nesse mundo da literatura recebendo livros selecionados todos os meses pelo correio, aí na sua casa. É um mundo muito bom, mas que dá raiva tem horas, né, gente? Porque eu fico, eu queria tanto ler o livro tal, eu queria tanto ler o livro tal. Tipo, Duna. Nossa, toda vez eu fico, eu queria tanto ler Duna, mas aí quando eu vejo que o Luna é gigante, que o Duna é gigante, eu falo... Vamos ver se a gente encara um mês que a gente tenha 2 meses. Eu tô com a fundação do Asimov na frente. Vamos ver se tiver algum mês que tem 2 meses pra ler, a gente encara um Duna aí. Ou pega um livro pequenininho e lê um Duna paralelo. Tem muita coisa. Tem o Harry Potter que você tem que ler ainda, Chega amor, de falar de Harry Potter, aqui gente. atrás, Nossa, o Harry Potter, olha o tamanho dele. Não, Paulinho, tem uma novidade também também que acho que a gente não contou pro pessoal do literário. A gente tá resgatando um programa, na verdade uma série antiga lá no Ictus Podcast, chamada Diário de Leitura, onde a gente pega o cronograma de leitura e não só discute lá no Discord, como a gente tem feito praticamente com todos os livros, mas a gente tem áudios falando trecho a trecho do livro. A gente já tem 2, um tá em produção já, que é o 2 Irmãos, do Milton Ratum. Inclusive é um livro para quem vai fazer FUVEST a partir de 2024. Ele entrou para a lista da FUVEST, então é um jeito que a gente tá promovendo de trazer o pessoal que tá no vestibular aí, que vai ter que estudar para o vestibular, para ler junto com a gente e conversar trechinho a trechinho de cada um desses livros. A gente começando esse pelo 2 Irmãos. Que, cara, que livro gostoso, sensacional esse livro para ler. Um autor brasileiro. E a gente também, encerrando a experiência do diário de leitura do 2 Irmãos, a gente vai entrar com um livro que a gente também mandou no Clube Ictus, se não me engano, no mês passado, O Velho Mar, do Hemingway. Uau. Então, tem 2 livros aí que vão ter seus ciclos de leitura completos. Prefácio, a série de diário de leitura voltando e o epílogo. A gente já tem prefácio dos 2 livros, tá? O 2 Irmãos e o do Hemingway, O Velho Mar.
E a gente vai começar agora, próximos dias aí, a lançar os diários de leitura do Dois Irmãos. Então vem com a gente e se você conhece vestibulandos, apresenta pra eles o Ictus Podcasts, tá? Nossa, eu tô com vontade do Dois Irmãos, hein? Vamos pegar o Velho Mar já, deixar adiantado pro próximo Mas mês. é porque eu falei que eu queria o Dois Irmãos. Não, Olha como mas você é é que do eu- contra. Não. Até o Léo Romano que escreveu falando, ó. Não, mas é que o Dois Irmãos eles vão ler esse mês e a gente vai ler A Sociedade do Cansaço. Aí a gente engata e entra junto com eles no Velho Mar, porque é um livro que eu quero ler também. Eu nunca li Hemingway, é um autor Mas é muito que o falado. Dois Irmãos é brasileiro, né? Bom, Mas o enfim. Hemingway é mais conhecido. Lê os dois, Paulinho. Gente, olha, e tá aí uma coisa que eu acho que valeria a pena a gente ler os clássicos brasileiros também, sabia? Ler, sei lá, A Moreninha. gente já Dois tem aí, né, Irmãos. Machado. Não. Memórias Memórias Póstumas. Eu voto em Senhora. Nossa, Ó, esse eu tenho de trauma. amorzinho. Senhora. Esse eu tenho trauma, Senhora, gente. José de Alencar, né? Eu acho que a gente Aurélia tinha que e ler. Fernando. A gente que ler. Tá, vamos ver. A gente vai jogando aí as ideias. Tem muita coisa que a gente gostaria de ler, né? A gente não fica assim na dúvida do que ler por não ter opção. A gente fica na Sim. dúvida por ter muitas opções. Muitas. Eu voto por Velho Mar no próximo mês. Mas eu gosto da ideia de um autor brasileiro. Tá, vamos lançando aí, deixa. O Velho Mar é pequenininho, dá pra ir nos dois. É, gente, é bem pequenininho. Ô, Dri, vem ler com a gente, ué. Pega o Dois Irmãos. Você vai amar. É muito bom, muito bom. Inclusive, a Então gente vai. termina a gravação daqui. A gente vai gravar o primeiro diário de leitura. Se vocês quiserem ficar, a gente vai falar sobre o capítulo, só sobre o capítulo 1 hoje. Eu quero assistir o Guerra dos Mundos com Tom Cruise. Não. Ó, por favor. Muita coisa. Então, gente, até o mês que vem, pelo menos o desse mês tá definido, Sociedade do Cansaço, do Byung Chun Han. E mês que vem a gente comenta aqui e decide, por fim, qual será o livro do mês seguinte. Até lá, gente. Obrigado. Até mais, povo! Falou, até mais. Até mais, gente.